Hoje eu quero falar aqui a respeito da cura do homem da mão seca. Esse texto ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo de 6 a 11. Em um outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. E eu quero fazer aqui, como eu sempre faço, ensinar um pouco para vocês. O que é sinagoga? Você já ouviu falar muito disso. Então, sinagoga é um templo religioso dos judeus, onde os serviços religiosos se desenvolviam. Por exemplo, as leituras da Torá, cujos rolos são retirados da arca, segundo eles, chama Reiki-Hal, e transportados até o púlpito. Esse púlpito se chama Tebá. Essa sinagoga, ela também é chamada de casa de oração. As sinagogas, elas tiveram origem lá por volta de 587 a.C., quando do exílio dos judeus, lá na Babilônia. Ou seja, não tinham mais o templo onde eles se dirigiam para rezar e adorar a Deus. Então eles se reuniam nesses locais. Começou com as casas, depois eram prédios que eles usavam para esse fim. E era isso aí, eles permitiam lá, os babilônios. Então, lá quando eles se reuniam, eles ensinavam aquelas pessoas que estavam vindo ali, nascendo e estavam virando rapazes, e ali eles falavam da Torá. Torá são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Quais são esses livros? Gênesis, o Levítico, tá certo? Nós temos o Êxodo até antes do Levítico. Nós temos Números e Deuteronômio. Tá? Esses são os livros que compõem a Torá. Quando eles voltaram da Babilônia, esse hábito já estava arraigado neles. Muitas daquelas pessoas não conheceram o templo, porque o templo foi destruído. Eles mantiveram esse hábito na Palestina até para manter a unidade do povo escolhido. Tá? Então, dessa forma, as sinagogas elas passaram a funcionar como ponto de encontro dos judeus para as suas orações e a leitura das Escrituras. Acontecia todo dia, mas era obrigatório no sábado. Sábado Deus reservou para ele. Eram os responsáveis pela educação judaica. Eles também eram aquela força sustentadora da sinagoga. Vamos dizer assim, eram os professores e diretores, eram tudo. Tá bom? Jesus estava numa dessas sinagogas e nela estava um homem que tinha a mão seca, a mão direita. Tá? Os escribas e os fariseus, eles olhavam para Jesus para ver qual seria a reação de Jesus vendo aquele homem no meio da sinagoga com a mão seca. Eles olhavam para Jesus já na intenção de ver qual era a atitude de Jesus, se Jesus ia curar, porque não podia ser feito isso, porque era justamente um dia de sábado. Então, mas na verdade, eles não estavam nem aí para isso. Eles queriam mesmo, era um pretexto para acusar Jesus de ter violado o sábado. Então, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e põe-te em pé aqui no meio. E o homem imediatamente levantou-se e ficou em pé. E aí então Jesus disse para todos que estavam ali, escribas, fariseus, os que não eram nenhuma coisa nem outra, mas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus: pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-los perecer. Aí Jesus deu uma passada de olho ali em todos que estavam naquele recinto. Como ninguém falou nada, ele disse ao homem da mão seca: estende a tua mão. E o homem atendeu a ordem de Jesus e imediatamente foi restabelecida a saúde da sua mão. A mão deixou de ser uma mão seca e passou a ser uma mão normal.
eles encheram-se, eles quem? Os escribas e fariseus, encheram-se de furor e perguntavam uns aos outros o que fariam com Jesus. Porque Jesus violou o sábado. O que é que vocês acham disso? Com quem vocês identificam esses fariseus e esses escribas? Tem muita gente hoje, pastorzinho, neopentecostais, alguns deles, a maioria, que são exatamente como esses escribas e esses fariseus. Estão agindo da mesma forma e estão esquecendo o amor de Deus para colocar a sua visão da religião. Eles estão querendo substituir a Deus. Esse homem da mão seca estava doente há quanto tempo? Quem se importou com ele durante todo o tempo em que ele ficou doente, impossibilitado de trabalhar? Eu vou já falar quem era esse rapaz. Era muito evidente que ele era uma pessoa pobre e não podia pagar por nenhum tratamento. Então, por ter dado atenção a esse homem da mão seca, fora dos padrões religiosos que exigiam respeito aos sábados, Jesus seria um fora da lei. Seria, vamos dizer assim, um comunista, gosta de pobre. Isso não lembra alguns religiosos de hoje, que acham que todo mundo que gosta de pobre é comunista, que só pensam neles mesmos e nos seus, que fazem de tudo para ampliar suas riquezas, não importando a sorte daqueles que muitas vezes vão ali atrás de um milagre. Então essas pessoas se valem do nome de Jesus, mas somente anseiam o poder e a riqueza para eles mesmos. Exigem dos seus pobres fiéis que eles odeiem os adversários políticos, por exemplo. Isso é ultrajante, é nojento, gente. Mas eu disse para vocês que eu ia falar desse homem da mão seca, né? Existe um livro apócrifo que chama-se Evangelho dos Hebreus. Nesse livro apócrifo, e quando você fala apócrifo, não é um livro condenado, não, é apócrifo porque não tem uma pessoa que assuma que fez aquele livro. E outra coisa, convencionou chamar-se de apócrifo todos aqueles livros que não fazem parte da Bíblia, tá certo? Pois bem, nesse evangelho apócrifo de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 23, diz que esse homem era pedreiro e que teria sofrido um acidente na sua profissão. Ou seja, enquanto ele exercia a sua função de pedreiro, ele teve um acidente e ali a sua mão ficou paralisada, começou a secar. Então eu peço aos irmãos o cuidado com os falsos pastores. Esses falsos pastores, eles estão descritos no livro do Apocalipse, no capítulo 19, nos versículos 20 a 21. Mas a fera foi presa e com ela o falso profeta que realizara prodígios sob seu controle, com os quais seduzia aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago do fogo sulfuroso. Os demais foram mortos pelo cavaleiro com a espada que lhe saía da boca. E todas as aves fartaram-se das suas carnes. Ora, gente, Jesus advertiu que antes da sua segunda vinda surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso está em Mateus 24:11. Então, como seguidores de Jesus, devemos servir de atalaias na torre, atalaia, vigia, alertando os membros da igreja. Vejam bem, estão surgindo muitos falsos profetas e mestres, e se nós não tomarmos cuidados, mesmo aqueles que são membros fiéis da igreja de Jesus Cristo cairão. Mesmo aqueles que dizem conhecer o Evangelho, que dizem seguir o Evangelho. Então, cuidado, gente. Tá bom? Shalom do Pai.